Se você gostou de Crônicas de Amor e Ódio, com certeza vai gostar de A Rainha Vermelha. Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fleur de Lune. Eu já falei por aqui sobre a trilogia Crônicas de Amor e Ódio, da autora Mary Pearson, que foi lançada aqui no Brasil pela Dark Side Books, dentro do selo Dark Love. Logo que eu recebi o primeiro volume, que é The Kiss of Deception, eu já me encantei pela narrativa da Mary Pearson e pela história da Lia, que é a nossa protagonista, ela que é uma princesa diferente, uma princesa empoderada e que está na luta para poder decidir o próprio destino. A Lia mora no reino de Morrigan e ela foi prometida em casamento ao príncipe do reino vizinho, um reino aliado chamado Dalbrek. Só que a princesa não queria saber de se casar nem de cumprir com as obrigações de primeira filha e no dia do casamento ela foge. A partir daí a Lia começa a ser procurada por duas pessoas que vão ser muito importantes para essa história: o príncipe e o assassino. O príncipe é o noivo a quem ela foi prometida e ele precisa encontrar a Lia para trazê-la de volta e selar essa união. Já o assassino foi enviado pelo reino inimigo de Venda, que quer ver a princesa morta para desestabilizar a união entre os dois reinos aliados. No segundo volume, que é o The Head of Betrayal, nós continuamos acompanhando a Lia e esses outros dois personagens, que juntos formam o trio de protagonistas da história. É muito legal ver a forma como os personagens se desenvolvem, como a própria Lia vai crescendo, se empoderando cada vez mais e aprendendo coisas sobre um dom que ela possui que é muito especial e determinante para essa narrativa. Uma coisa interessante foi a forma como a Mary Pearson desenvolveu a mitologia dessa história, trazendo elementos do fantástico e do medieval e criando uma trama que vira de cabeça para baixo os conceitos que muita gente ainda tem sobre as princesas. Eu vou deixar aqui nos cards e também no box de descrições um vídeo anterior que eu fiz falando sobre The Kiss of Deception e The Head of Betrayal. E o terceiro volume, que é o The Beauty of Darkness, vai finalizar aí a história da Lia e desses dois personagens que acompanham ela desde o início, que é o príncipe e o assassino. É difícil escolher um livro favorito dentro dessa trilogia, mas eu gostei bastante do desfecho, da forma como a Mary Pearson encontrou para finalizar a história da Lia, essa personagem que é tão forte, que é tão empoderada e que é um exemplo de representatividade para as meninas, virando de cabeça para baixo mesmo essa história de que princesa precisa ser salva. Dentro dos 3 volumes das Crônicas de Amor e Ódio, nós temos entre os capítulos alguns contos, vislumbres do passado que são essenciais para a compreensão total da narrativa. E pensando nos leitores que querem conhecer cada vez mais das Crônicas de Amor e Ódio, a Dark Side lançou no Brasil As Crônicas de Morrigan, A Origem do Amor, que traz um compilado e também algumas histórias originais dessas tramas que estão presentes dentro dos 3 volumes da trilogia. E agora, depois de toda essa explicação, desse apanhado sobre a história das Crônicas de Amor e Ódio, eu vou entrar no assunto do porquê esse vídeo existe. Basicamente, sabe aqueles livros hypados que todo mundo tá lendo e todo mundo tá comentando e você pensa assim, meu Deus, eu preciso conhecer essa história, mas aí o tempo vai passando e acabou que você não leu, não fez nada? Então, recentemente rolou aqui na cidade onde eu moro uma feira de livros e os meus tios me presentearam com 2 volumes de uma série que eu queria ler há muito tempo. E é a série A Rainha Vermelha, que tem esta capa maravilhosa que dá reflexo na nossa luz, mas a gente segue o baile. A Rainha Vermelha é o primeiro livro de uma série da autora Victoria Aveyard e vai trazer a história de uma sociedade dividida pelo sangue, entre vermelhos e prateados. Os prateados são basicamente deuses dentro dessa sociedade, eles detêm o poder, têm o sangue prata e nascem com habilidades especiais de acordo com a casa a qual eles pertencem. E os vermelhos, que possuem o sangue comum, vivem na pobreza e já nascem destinados a servir os prateados. A nossa protagonista, assim como a Lia, também é uma personagem muito forte e empoderada, que é a Mary Barrow. A Mary é vermelha e ela rouba para ajudar a família a sobreviver. Só que tem um problema. Todos os vermelhos que completam 18 anos sem ter um emprego, sem ter uma profissão, são obrigados a se alistar no exército para lutar numa guerra sangrenta que já dura muito tempo com outro país, Lakeland. A Mary já está quase completando 18 anos e ela começa a ficar um pouco desesperada porque ela não quer ir para a guerra assim como os irmãos dela. Ela procura um velho conhecido do mercado negro, onde ela vendia as mercadorias que ela roubava, e ele apresenta para ela uma alternativa. Se ela pagar uma quantia, ele dá um jeito de ajudá-la a fugir do recrutamento.
Ela começa então uma série de roubos para tentar juntar o dinheiro, mas no meio do caminho ela conhece um cara muito misterioso, que acaba arrumando para ela um emprego dentro do castelo de verão do rei. Logo no primeiro dia de trabalho da Mary, acontece um acidente e ela passa a ser obrigada a fingir que é uma prateada. Eu não posso falar muito mais sobre a trama, senão eu vou dar muito spoiler, mas é uma narrativa que, assim como Crônicas de Amor e Ódio, é permeada num ambiente medieval, com fantasia, os personagens têm poderes, só que ao mesmo tempo essa história tem um quê de distopia, porque os personagens já têm eletricidade, eles têm equipamentos de segurança, mas eles voltaram para a Era dos Reis e é como se fosse mesmo uma era medieval, com um pouquinho de tecnologia. E é muito bacana ver como esses mundos se mesclaram, a abordagem que a autora traz sobre as guerras do passado, como as guerras do passado acabaram modificando a sociedade. É uma narrativa muito envolvente, muito cativante, é fácil se identificar com os personagens, é bacana você conhecer os diferentes poderes e ver como esses personagens acabam tendo um papel ali dentro daquela sociedade de relevância. Assim como Crônicas de Amor e Ódio, a história também vai girar em torno de 3 protagonistas principais. Tem um quarto protagonista, mas ele tá meio de cantinho. Eu acho que no segundo livro ele vai ter mais espaço, porque até o final do primeiro ele foi citado aqui e ali, teve algumas participações, mas ainda não era aquele protagonista. E a própria Mary, que é uma personagem muito envolvente, muito cativante. É muito fácil você se identificar com ela, assim como a Lia de Crônicas de Amor e Ódio, porque elas são aquelas personagens girl power. Ao mesmo tempo que ela é uma personagem forte, ela também tem momentos de fragilidade, ela é uma personagem incrível, é uma personagem real, e é muito bacana poder acompanhar o crescimento dessa personagem ao longo dessa narrativa, ao longo desse primeiro livro, assim como o crescimento da Lia ao longo da trilogia The Kiss of Deception. Eu não sei vocês que também já leram essas duas histórias, mas eu acredito que quem gostou das Crônicas de Amor e Ódio vai gostar de A Rainha Vermelha, e quem gostou de A Rainha Vermelha vai gostar das Crônicas de Amor e Ódio por essas particularidades, essas semelhanças entre as narrativas. Outra coisa muito legal é que essas duas histórias são romances, e eu não sou a maior fã de romances assim, mas eu gosto muito das duas tramas. Eu gostei bastante de A Rainha Vermelha, que eu li agora por último. Eu tô para começar o segundo livro, que é A Espada de Vidro, e eu achei legal que, apesar das personagens terem interesses amorosos, delas terem sim envolvimentos com outros personagens, a vida delas ali, a história delas é muito particular e não é necessariamente dependente dessa relação com os príncipes, com os outros personagens dentro da trama. E é isso. Se você já leu alguma dessas histórias ou quer falar sobre uma outra história que você também acha que é bem semelhante às Crônicas de Amor e Ódio e A Rainha Vermelha, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo que vem muita coisa legal por aí. E se você quer fazer alguma sugestão ou deixar uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixa aqui nos comentários também. Tchau!